Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa fala de Jesus está registrada no livro de Mateus, no capítulo 5, onde ficou conhecido como o Sermão da Montanha, uma das mais belas lições que Jesus deixou, aonde ele nos diz o seguinte: Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, lendo aqui até o versículo 10, já temos muitas lições a aprender com o Mestre. E de fato, né, gente, muitas vezes, quem de nós não se sente aflito, angustiado, provado? Quantas vezes não nos encontram no nosso caminho as nuvens que parecem se colocar entre o nosso pensamento e o céu? Quantas vezes não estão no nosso caminho os aguaceiros de lágrimas que se acumulam no nosso espírito? Quantas vezes não percorremos os trilhos da incompreensão? Quantas vezes no caminho não pisamos nos espinheiros da calúnia, da maledicência, de injúrias contra nós? Todos nós, na caminhada humana, experimentamos aflições. E como podemos, então, ser bem-aventurados nessas aflições? O que será que Jesus está querendo nos dizer? Bem-aventurados os aflitos não quer dizer que estamos na terra para sofrer e que devemos buscar por isso mesmo apenas aceitar passivamente as dores e sofrimentos que chegam em nosso caminho. Não. O que quer dizer bem-aventurados os aflitos é a inteligência e a sabedoria que nós podemos ter diante dessas aflições, diante desses obstáculos e dessas inconveniências que vão estar no caminho de todos nós. Diante dos espinheiros da calúnia, por exemplo, qual será a nossa melhor postura? Muitas vezes é preciso muito mais coragem para não revidar o mal ou não pagar o mal com o mal, do que para se vingar ou revidar. Vamos pensar juntos. O que será que é mais corajoso? Revidarmos uma ofensa ou uma agressão? Ou escolhermos não ser reativo e ter uma resposta ativa de paz e de virtude? Como, por exemplo, quando alguém nos xinga ou usa a palavra para nos ofender ou provocar, podemos escolher o silêncio como resposta. Será que é preciso coragem moral? E que coragem é essa que estamos falando? Muitas vezes no mundo entendemos a coragem como a disposição que alguém tem para enfrentar perigos, para arriscar a vida. Será que isso é coragem de fato? Quando uma pessoa se coloca, por exemplo, para enfrentar um leão, ou quando, através da força física, as pessoas testam os limites humanos. Será que essa é a verdadeira coragem? Quando Jesus nos fala bem-aventurados os mansos, essa é uma palavra um pouco desgastada também, não é mesmo? Hoje em dia, se nós dizemos sobre alguém ser manso, muitas vezes estamos usando essa palavra de forma pejorativa,
quando na verdade é uma virtude, como Jesus nos fala. Então, o que é ser manso? Ser manso é ter brandura, é cultivar a paz. Ser manso é não reagir à violência, não reagir a provocações, não reagir a calúnias. Porque muitas vezes nós somos provocados, passamos por provações, como nos diz Tiago, na epístola de Tiago, que são bem-aventurados aqueles que suportam com paciência as provações. Na vida também todos nós teremos essas provações e muitas vezes é como se estivéssemos num pântano e alguém nos convidasse a entrar numa areia movediça. Se aceitamos essas provocações, esses insultos e entramos nessa areia movediça, naturalmente afundaremos. Da mesma forma que aquele que nos provoca, que nos convida a entrar nessas intrigas, nessas brigas, nessas discussões. Então, sejamos luz. A luz penetra mesmo o pântano mais fétido sem se alterar. Um raio de luz penetra em qualquer ambiente sem alterar as suas propriedades. Que nós possamos ser como a luz, possamos manter as nossas qualidades, nossas propriedades, independente da situação ou do que estivermos enfrentando em nosso caminho. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, gostaria de trazer aqui uma fábula muito conhecida da lebre e da tartaruga, aonde diz que em uma floresta existia uma lebre que ficava o tempo todo provocando a tartaruga, caçoando dela por ela ser mais devagar, por ela ser mais pesada. Até que um dia, para sua surpresa, a tartaruga desafia para uma corrida. E eles combinam dia, horário, e combinam também a distância daquela corrida, que seria de aproximadamente 1 quilômetro. E no dia da corrida, assim que é dada a largada, a tartaruga já começa a fazer o seu melhor esforço, dando o passo dentro dos seus limites. E a lebre, numa postura arrogante, apenas observa o movimento da tartaruga, tirando sarro. Depois de alguns instantes apenas, ela dispara, some de vista. Quando a tartaruga continua caminhando passo a passo, até que lá para o meio do caminho, quando a lebre percebe que já está muito distante da tartaruga, ela resolve parar para descansar um pouco. E então ela para, descansa, encontra um pasto verde, vai se alimentar e ela fica tão relaxada que acaba cochilando. Quando a lebre acorda, fica desesperada porque não está vendo mais a tartaruga. Então ela dispara em direção à linha de chegada e quando começa a se aproximar, ela avista a tartaruga cruzando a linha de chegada. Muitas vezes na vida nós precisamos refletir se nós estamos nos comportando como a tartaruga ou como a lebre. Muitas vezes no mundo de hoje nós queremos resultados imediatos, não é mesmo? Seja em qual assunto for. E o mundo virtual, essa realidade da tecnologia avançada, nos faz realmente acreditar nisso, que tudo é instantâneo, que tudo é imediato. Isso nos cria ansiedade, nos deixa acelerados e muitas vezes até mesmo fracos para suportar com paciência as provações. Na nossa jornada evolutiva, enquanto ser humano, nesse caminho de busca, de crescimento, de progresso, somos como tartarugas, não nos enganemos. Mais vale dar pequenos passos, ainda que lentos, mas consistentes, do que tentar nos iludir
achando que vamos dar um salto de repente e nos tornar amanhã aquilo que estamos sonhando hoje. Para qualquer evolução, para qualquer progresso, existe um caminho a ser percorrido. E nessas horas a disciplina nos auxilia. A disciplina positiva em todo dia buscarmos avançar. E quando não nos for possível avançar 2 passos, que possamos pelo menos naquele dia avançar 1 milímetro, sabendo que isso já nos coloca um pouco mais à frente na nossa jornada de crescimento, de autoconhecimento e de autorrealização. Tenhamos muita paz e lembremos dessas promessas de ninguém menos que Jesus. Quando a vida estiver difícil, quando estivermos passando por momentos desafiadores, lembremos dessa linda lição que Jesus nos falou, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que em vez de julgar, de apontar dedos, perdoam, buscam compreender, praticar a compaixão. Bem-aventurados os puros de coração. Aqui o convite a deixarmos de lado qualquer pensamento negativo, mal intencionado. Somente assim poderemos nos tornar puros de coração. Bem-aventurados os que promovem a paz, independente de estarmos certos ou errados, gente. Que nada custe a nossa paz, porque senão já custou caro demais. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está falando da justiça divina, não a justiça dos homens. Aquilo que é justo e verdadeiro perante o divino. E tenhamos paz em saber que existe uma força superior que podemos chamar de Deus ou como quisermos, mas regendo tudo. Que essa força cuida de todos nós, conhece o nosso íntimo e que no momento certo, no momento do retorno de cada um de nós para esse divino, essa justiça não falha. Nos será dado segundo houvermos semeado, nos será dado como resultado a energia e as ações que nós tivermos feito. Uma lei de causa e efeito que jamais falha.